Você já passou por alguma árvore e viu ela gemendo de dor? É claro que não, né? Tem fases que ela vai, claro, enfrentar mais sol, mais chuva, vai por alguns momentos dar muitos e bons frutos, mas em outros momentos esses frutos vão apodrecer e cair ao chão. O tema de hoje é medo de errar, medo de falhar. Assim como uma árvore, ela não geme. Ela não geme para dar frutos, para crescer. Que a gente possa fazer da mesma forma, que a gente possa ser natural como uma árvore. Seja você mesma, para que o seu crescimento seja natural. Mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Eu sou Débora Galhardi, sou jornalista e aqui no Débora no Canto Dela a gente vai conversar sobre comunicação, desenvolvimento humano e a gente vai falar inclusive sobre esse tema a partir de agora. Vamos conversar então aqui do meu canto, que você se sinta à vontade, assim como eu estou, para a gente falar sobre esse tema. E lembrando que eu falo aqui de tudo que eu estudei, de livros que eu faço leitura, de podcasts e de entrevistas que eu faço com diversos, não só escritores, mas especialistas no assunto. Então eu quero trazer para você aqui um pouquinho dessa questão do medo, no sentido de que ele não nasce da noite para o dia. O medo de falhar e de errar, ele tem uma raiz, ele tem um porquê. Pode ter diversos porquês, mas ele sempre tem um central e que a gente, de repente, não dá os próximos passos, a gente não alcança determinados objetivos na vida por algum motivo. E como eu disse da árvore que vocês viram, ela não geme para dar seus frutos, ela faz aquilo naturalmente, ela não tem esse receio, porque ela tem que fazer aquilo, ela já entendeu, e vamos dizer que a árvore não entende, mas enfim, mas ela tem isso, é natural dela, ela dar o fruto e nascer suas folhas. E o quanto tem sido natural para você fazer as suas escolhas? O quanto tem sido natural você não escolher determinadas questões, determinadas posições, determinados relacionamentos, empresas. O que tem sido natural para você, que não dói para você, você não tem medo, você fala, não, é isso aqui que eu quero, isso aqui eu não quero, não. Como que tem sido isso para você? E eu coloquei aqui, pra gente não esquecer, 4 grupos de pessoas. Você pode depois comentar aqui se você acredita que tenha outros, mas eu acredito que os principais são esses. Grupo 1 são aqueles que sempre caem no mesmo buraco. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre caminho, como o objetivo de vida seu, um propósito, um objetivo de sair do ponto A para o ponto B. E para você sair de um ponto para outro, você tem que percorrer um caminho. Percorrendo esse caminho, sempre tem obstáculos, sempre tem os buracos que a vida coloca, ou que já tá ali mesmo e a gente de repente acha que alguém colocou aquele buraco ali, mas quem que foi que colocou esse buraco aqui? Foi alguém que quer me prejudicar? Não, a vida já é assim. Na vida já existem buracos e muitas vezes a gente não quer perceber, ou a gente não quer entender que já existe, a gente precisa se blindar muitas vezes para não cair muitas vezes neles. O grupo 1 são aquelas pessoas que elas percorrem um caminho, elas olham um buraco, mas de repente elas caem não pela escolha, é porque aquele buraco é mais confortável se esconder. É praticamente um esconderijo em que ninguém vai te ver, ninguém vai querer também te ajudar porque é difícil. Às vezes o buraco ele é tão profundo e tão estreito que não dá para ninguém entrar. Jogar corda ali e ficar puxando, fazendo força, imagina quem é que quer ajudar alguém hoje em dia. Então você já sabe que aquele lugar para você é seguro. E aí você sempre tem escolhas que na realidade você sabe que é ruim para você, mas você vai lá e você se joga naquele buraco. E o pior de tudo, esse grupo 1 muitas vezes é o que sabe como é esse buraco, a dificuldade que você tem para subir depois dele, tudo que você passou ali sozinho, o choro, a ansiedade, a angústia, a tristeza, tudo que você teve e tudo que você levou para levantar, mas mesmo assim, não dá um tempo, e tô falando aqui de diversos sentidos da vida, não dá um tempo, 1, 2, 3 meses, você vai lá e cai de novo, não naquele mesmo buraco,
mas em um outro lá na frente muito parecido, e que você bateu o olho e já sabia. Você já sabia que era o mesmo. Não era o mesmo, mas era muito parecido e você já tinha noção de tudo que você ia ter que fazer para sair dali. Mas você foi lá e caiu nesse buraco novamente. E aí é onde esse grupo 1 tem o seu medo de falhar e o medo de errar muito latente, porque ele sabe que quando ele sair desse buraco e continuar caminhando, no próximo buraco ele vai cair. Porque ele não consegue mais passar e olhar para aquilo e falar, eu vou ser forte. Eu vou ver o que eu preciso fazer, as técnicas, o que eu preciso aprender. Não, eu não posso cair de novo aqui. O que eu tô tentando esconder aqui? Como? O que eu vou fazer? Então, aquele grupo, ele tem medo de errar e falhar porque ele sabe no sentido de ele se acha incapaz. Essa pessoa se acha incapaz de não cometer o mesmo erro. Então, ela vai lá e nem tenta. Ela vai lá e nem faz nada com aquilo que precisa ser feito. E estamos aqui falando de qualquer sentido da vida. Relacionamentos, um novo emprego ou um novo trabalho, sair de um CLT para montar seu próprio negócio, que é o seu sonho, ou deixar o seu próprio negócio e voltar a ser CLT porque você gosta, você quer ter a sua vida com horário, enfim, seja o que for, um relacionamento com uma família, um familiar que te humilha tanto, que te... A palavra não é humilha porque é a pessoa que se sente humilhada ou não, mas é a pessoa que realmente ela tem essa intenção de fazer tão mal para você e você não tem esse posicionamento de dizer, não, peraí, eu vou honrar sim a minha família, aos meus amigos, a alguém, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que me amar também, eu tenho que entender até que ponto eu tô deixando a outra pessoa me controlar, porque eu tenho medo de falhar com essa pessoa e eu quero ser benquista, eu quero ser boazinha. Então tem diversos motivos da vida e eu não tô falando aqui sobre só relacionamento com pessoas, mas com você mesmo. Você tem medo até de falhar consigo mesmo, de você prometer que vai mudar e não conseguir. Grupo 2 são aquelas pessoas que elas já caíram no buraco, elas já sofreram bastante, elas entenderam que não é fácil sair dali, de se levantar, de colocar a terra para baixo para poder fazer trampolim, saíram do buraco, mas daqui um tempo elas aprenderam, daqui um tempo, quando elas veem outro buraco, elas não caem. Puxa, que bom, Débora. Só que elas não caem, mas também vivem reclamando por que não caíram. Elas passam pelo buraco e elas choram, elas se vitimizam, elas sofrem porque tem um monte de gente ali dentro do buraco. E por que eu não caí também? Por que eu não fui aproveitar a vida? Por que eu não fui fazer essa escolha que, poxa, eu sei que é errada, eu sei que pra mim não serve, mas, puxa, eu quero curtir a vida. Puxa, poderia estar ali, sabe? Olha agora onde agora eu tô aqui com essa família, eu não queria isso, eu queria ser solteira. Ou, eu tô falando várias coisas aqui, gente, mas é assim, é um leque gigante. Então, são diversas questões. Eu queria muito poder ser uma pessoa que fala em público, eu queria estar lá falando, eu queria estar me expressando, mas eu tenho que ficar aqui nessa profissão em que eu tenho que ficar calada e que eu tenho que me fechar. Ué, mas quem disse que você tem que alguma coisa? E aí você não cai naquele buraco do erro de novo, você até que acertou, você não aprendeu, vamos dizer assim, aprendeu com aquele primeiro buraco, mas você não cai no segundo e fica reclamando, e reclama, e se martiriza, e se vitimiza, e culpa os outros, e culpa quem te orientou a não passar pelo buraco e cair novamente, e aí você tá no grupo 2 daqueles que até que aprenderam com o primeiro buraco, mas não se sentem felizes, não está feliz com suas novas escolhas. Esse é o grupo 2. O terceiro grupo é aquele em que as pessoas já caíram no buraco, mas quando elas passam por aquele caminho, elas simplesmente olham para trás e dão tchauzinho. Tchau, querido, dessa vez eu não caio mais não, viu? Porque eu já sei muito bem tudo que eu sofri, tudo que eu passei quando eu caí, para eu subir. E para eu sair, me recompor e continuar a vida no caminho do ponto A ao ponto B. Esse grupo são daquelas pessoas que elas têm sim medo de errar e de falhar.
Porque nós estamos falando aqui que o medo, ele é essencial para diversas coisas. A gente não pode ter um medo em excesso, que nos paralise. Então, essas pessoas, elas vão continuar no caminho. E elas continuam no caminho, avistam um buraco, já sabem como que é esse buraco. Opa, eu já caí em um parecido como esse. Já fiz isso aí. Isso aqui tá me cheirando perigo, não é verdade? Eu não sei você, mas quando eu vejo alguma coisa que eu já caí, que eu tive uma escolha que não foi adequada para aquele tempo para mim, e eu começo a perceber que eu tô quase caindo naquele buraco, opa, vou embora porque aqui tá me cheirando perigo. Então, esse grupo 3 são essas pessoas que passam, dão tchau pro buraco e não ficam se lamentando, porque realmente elas entenderam que para elas não foi um tempo legal. Não foi divertido ficar ali escondido, mas elas perderam um tempo da vida. Só que ela também, vamos tirar o nome perdeu, mas elas ganharam o aprendizado. Esse grupo 3 foram aquelas pessoas que caíram, se levantaram, entenderam a ferramenta, as técnicas e tudo que elas precisam para avançar e que elas vão ter outros buracos sim à frente. Esse buraco simplesmente não vai sumir da vida dela e agora acabaram os problemas. Não. Elas só entenderam que elas têm que saber lidar com aquilo e desviar muitas vezes. Mas elas também sabem que elas podem não cair neste buraco tão profundo dessa vez, mas que elas podem cair em outros. Porque buracos existem e eles vão vir nas nossas vidas. E às vezes você não erra mais, não tem mais uma escolha, determinada escolha naquele buraco, mas tem em outro. Você cai e bora levantar, porque esse buraco que você caiu aqui é menor, então só sacode a poeira e dá a volta por cima, como dizem, e vai embora. Esse é o 3. Grupo 4. Chegamos ao fim, mas eu não sei qual é pior. Na verdade, para mim, o grupo 4 é o pior. Porque no grupo 4, as pessoas, elas simplesmente, por medo, assim, intenso, disfuncional, de errar e de falhar, elas nem tentam. Elas nem vão por aquele caminho. Elas nem veem aquele buraco. Eu passar por isso, mas nunca. E ainda criticam quem caiu no buraco. Talvez essas são aquelas pessoas que estão lá em cima quando você tá caído no buraco e que dão tchau e falam assim, tchau, eu não tenho como te ajudar, hein, beijo. Não me liga. Quem sabe? No grupo 4, eu acredito que seja o grupo das pessoas que tenham dificuldade de se jogar, de entender que tem que ir com medo mesmo. Eu tive uma mentora, e se ela estiver assistindo esse vídeo e eu vou mandar para ela depois, que ela falava assim, gente, vai com medo, mas vai, nem que seja para colocar fralda. Coloca a fralda e vai. Mas tem coisas na vida que a gente precisa ir. A gente precisa saber que tem que ser vulnerável, tem que ter coragem. E eu não tô falando aqui de problemas, eu não tô falando de erros, eu não tô falando de coisas ruins, eu tô falando aqui, gente, aqui é um papo cabeça, né? Sobre desenvolvimento humano. Eu não tô falando de você errar, de fazer escolhas erradas que prejudiquem outras pessoas. Eu já tive diversas escolhas na minha vida ruins que prejudicaram outras pessoas e também me prejudicaram. Eu não tô falando sobre isso e talvez você também já fez alguma coisa na sua vida que prejudicou alguém. Mas eu tô falando de escolhas que vão acrescentar na sua vida. Talvez não tanto na vida de outras pessoas, mas você não vai prejudicar as outras pessoas. São escolhas que você precisa fazer. Precisa se posicionar, precisa ter coragem, coragem de imperfeição, coragem de ser imperfeito. Tem até um livro, e eu separei aqui para vocês, e inclusive eu nem comecei a ler esse livro, eu tirei alguns trechos daqui, porque eu comprei ele justamente para isso, para que os nossos próximos vídeos a gente fale sobre o tema. A Coragem de Ser Imperfeito, esse é o livro, e depois, nos próximos vídeos, a gente vai fazer a leitura, de repente, desse livro aqui. Mas, você tem coragem de ser imperfeito? Eu fiz muito parte do grupo 4 e eu, na verdade, tenho uma leve tendência ao grupo 4. Para eu estar aqui conversando com você nesse vídeo, eu demorei praticamente uns 6 anos. Nossa, Débora, sério? Sendo jornalista, cantora, falando em público, sendo comunicativa?
Sim, porque a minha régua era muito alta. Eu não sei você, se qual grupo você está, mas a minha régua era tão alta. Eu vim de TV, eu trabalhei muitos anos na televisão, foram 25 anos, então não era maldade. E às vezes você tem feito isso na vida, não por maldade, mas você tem se cobrado tanto para que as pessoas não vejam seus erros, porque realmente algo foi feito, seja na infância ou na fase adulta, você passou por algo que te travou, que você não queria que ninguém visse os seus erros, que ninguém visse suas imperfeições, que ninguém notasse, porque se alguém notasse era algo negativo para você. A gente vem de um tempo, eu sou 40 a mais aqui, se você é também, coloca aqui nos comentários, mas eu venho de uma época em que a gente colocava no currículo que era perfeccionista, que era uma pessoa muito organizada, e realmente isso era valorizado. Porque a gente tinha que mostrar isso. Hoje a gente percebeu que isso caiu por terra e isso não é necessário. Não que não seja necessário, a gente tem que ter organização, tem que querer fazer o nosso melhor, mas isso não pode ser algo que nos impede de fazer o que tem que ser feito por medo de errar. Eu não sei em qual grupo você está e se você está em algum deles. Eu sei que medo você tem, todos nós temos. Mas que esse medo de falhar, de errar, ele não te impeça de dar frutos como aquela árvore lá do início do nosso vídeo. Então respira, avalie o que você tem feito da sua vida, em qual buraco você está se jogando, porque muitas vezes você tem se jogado nesse buraco. Procura visualizar isso e procura entender que para sair pode ser difícil, mas para entrar em outro, só se você não aprendeu nada com isso. Então aprenda com os teus erros. Visualize tudo que tem de técnicas, ferramentas e possibilidades. Existem terapias, existem tantos trabalhos lindos de profissionais que não estão aí só para vender mentoria, e eu não sou contra isso. Eu faço muitos treinamentos aqui sobre ligado à comunicação. Tem muitas pessoas boas aí no mundo e principalmente aqui no digital. Vá atrás de ajuda, mas entenda que esse medo de falhar, esse medo de errar não pode te paralisar. E essa árvore que é você, ela precisa dar frutos, precisa ser natural, sem você gemer. Você precisa dar frutos? Pensa em tudo que eu te falei aqui, faz uma reflexão, respira e fala: eu vou enfrentar esse medo de errar, de falhar, mas lá na frente vai ser tão natural quanto uma árvore linda que eu sempre passo e visualizo. As pessoas vão olhar para mim e vão falar: nossa, como você não tem medo de errar assim? Quero ser que nem você. Aí você olha e fala para ela: sabe nada. Eu te espero até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.